Panidron surgiu em primeiro lugar quando eu ouvi uma música no rádio, né, numa viagem, e isso me fez pensar numa peça. Não tem como negar! Não, então, o João chegou com um mote que era terra. Aí eu lembro que ele tinha uma rosa dos ventos, que cada ponta era um caminho. Tinha um caminho político, social, o caminho psicológico, mítico que ele falava, porque desde o início ele queria que fosse uma fábula, uma ficção. O que é terra para você? Qual é a sua terra? O que terra significa? A gente partiu disso. De repente me veio uma imagem de como poderia ser um cortejo, de fazer uma peça que fosse a partir de um cortejo, e um cortejo com música e com muitas cores. Mas por enquanto era uma coisa muito folclórica que estava na minha cabeça. Era quase como se eu quisesse fazer um reisado ou um bum meu boi no campus da universidade, que não foi o que eu estava buscando e nem foi o que chegou a ser Panidron depois. O João, ele estava com a forma de jornada do herói como estrutura assim na cabeça, pra gente investigar uma dramaturgia que seguisse essa lógica, né, de ter um herói, de ter um clima, de ter uma reviravolta e ter Então a gente ficava durante os ensaios pensando sobre isso, quem seria esse herói, como que a gente ia construir um herói. Senhores, não temos muito tempo, por favor, um pouco mais de urgência. Um pouco mais de urgência. Todos acá. Senhora, o que pensa? A gente começou a entender que o corpo dessa peça, o corpo das criaturas, deveria partir de um princípio de preparação corporal muscular. E aí a gente fez uma sequência que a gente repetiu ao longo, a gente ainda repete para fazer a peça, que é uma sequência de aquecimento, em que tem flexão abdominal, para preparar o corpo para a rua, sabe? E para preparar o corpo para a peça também. O João trouxe muito essa coisa de fazer uma equipe de direção, assim. E isso foi muito legal, e de trabalhar junto com os dramaturgos e trabalhar junto com a direção de arte. Em algum momento a gente criou cadernos, né? A gente deu um caderno para cada ator aprofundar. E também teve um blog onde a gente escrevia e os atores escreviam, os músicos e toda a equipe em volta. Acho que só quando os 10 atores acharam as 10 criaturas, ou um esboço disso, que a gente começou a amarrar, talvez, né? É bonito isso, por favor, professora! O generoso! Por favor, senhores! Adelante! Adelante! Os figurinos foram a partir das criaturas, assim. As criaturas a partir das composições, a partir da descoberta própria e em conjunto do grupo, né? Que como é uma peça itinerante de rua, fica muito aberto o olhar, né? Você não é um teatro assim, italiano, que você não tem nada mais, apenas o que é mostrado. Assim, na rua estamos ocupando um espaço que é ocupado já. Então o figurino e o personagem, eles têm que estar bem identificados, bem, e interessante os detalhes. Assim, detalhe, vejo que é uma das coisas mais belas do mundo. Sabe o que você faria? O que você faria se seu nome fosse ninguém? Hã? Meu nome é ninguém. Eu sou ninguém, você é ninguém. O que é que a gente faz com ninguém? Desce o sarrafo. Eu acho que o mais importante foi de perceber quais eram as dramaturgias individuais que cada ator estava construindo. A gente tentava capturar o que era mais interessante naquela pessoa e dar esse retorno para o ator verticalizar. E ver o que surgia de comum nessas dramaturgias individuais que podiam virar uma coisa só.
essas músicas, elas fazem parte de um repertório de povos que sempre migraram por vários motivos, né? Por escolha própria ou por perseguições. Ela embala, envolve o público, ela gera ambiente, ela gera corpos para os atores. Para muita gente, Panidron é ir pro cortejo, assistir Panidron é ir pro cortejo, dançar no cortejo, e é quase como se fosse ir num pequeno bloco de carnaval, que há umas cenas aí no meio também. É um carnaval com um pouco de teatro, pode ser, para muita gente, mas e também qual o problema? Ou é um teatro com um pouco de carnaval, mas ele tem disso, de envolver uma possibilidade de eu vou dançar, eu vou me divertir, além de assistir, assim. A gente foi começando a entender que o conceito de personagem, por mais vasto, amplo e complexo que seja, não era a forma que a gente estava buscando de construção dramatúrgica para essa peça. E a gente foi aos poucos galgando um conceito que muitos outros já falaram sobre, mas a gente foi se apropriando desse conceito e dando o nosso jeito de pensar ele da criatura. Criatura, até agora, é a junção do conceito de personagem com a junção da pessoalidade do ator, com a junção da performatividade que esse ator também está carregando. O importante pra mim é que ninguém desarrume o que o outro arrumar, que as crianças durmam cedo, que as mulheres se ajudem e que os homens não sejam tão homens. Eu lembro muito do primeiro exercício, que era uma trajetória, você escolheu um trajeto seu e representar por fotos. Eu tenho isso bem claro na minha cabeça. Eu tirei foto de lugares que eu não percebia do trajeto do metrô da Pavuna até o bairro de São Mateus, onde eu moro. Gente, eu tô cheia de coisa aqui, ó, guardada. Ó, tem um dentinho aqui, ó, de uma criança. Tem um dente de uma criança aqui. Eu acho que a criança, de tão mal criada que era, a mãe não deixou a criança fazer o pedido. Não deixou jogar no telhado, não sei mais o que, sabe? Coisas que eu não percebia, coisas que eu deixava de ver, lugares que eu deixava de observar também. É isso, a Januária, ela... Eu gosto de falar que ela ensina os caminhos, sabe? Para lugares pouco visitados. Assim, ela ensina os caminhos, ela pergunta pro público... Sabe? Até da Central tem uma guinza meio pertinho, sabia? 100 metros por 120, totalizando 12.000 metros quadrados. Verticalmente a proporção é infinita em dias ensolarados e até as nuvens quando está chovendo. Eu acho que o Tristão, ele surge um pouco das ruas de junho de 2013, né? E de uma certa polaridade que eu fiquei entre o papel do universitário e o papel de cidadão mesmo, de indivíduo na rua, né? Eu acho que eu fiquei nesse entrelugar, assim, ao mesmo tempo de uma vontade de trazer a universidade para a rua, mas não saber muito bem como fazer isso, e de estar na rua. O Tristão, um rio de pensamento, assim, que... É importante refletir sobre os detalhes, só assim se produz conhecimento sobre as coisas. Eu acho que uma pergunta básica que eu faria pro Tristão é para que serve o teu conhecimento? A puta, ela dança e
E ela não tem nome, né? Ela é uma mulher que habita aí as ruas, as esquinas, as coisas. Ela habita muito inteira. E aí chamam ela de puta, né? A puta, ela veio de Santo Cristo. Ela nasceu uma criança, assim, veio de uma criança que eu conheci no mesmo dia. E que, enfim, já tinha muita vida, assim, no rosto, nos olhos. Enfim, já não sabia muito bem o que era afeto e tal. E aí andando por Santo Cristo também, passando pelas ruas, e as famílias, e as mulheres lá na porta de casa, com as amigas e as crianças. E ela é bem isso, assim, as mulheres. Aqui a marca do que eu passei, de que eu carreguei minha mão, em meu braço, em meu corpo. Em minha mão, em meu braço, em meu corpo. Um homem chamado Cavalo é uma criatura, na verdade, bem próxima de mim. O João pediu para que a gente saísse e fosse até um lugar que a gente tinha escolhido. Quando eu cheguei na Quinta da Boa Vista, que era o ponto que eu tinha escolhido do meu bairro, eu fiquei muito impressionado porque tinha várias coisas diferentes acontecendo. Tinha um evento, um aniversário do Museu Nacional, e eu fiquei muito inquieto, comecei a fazer várias coisas na Quinta. Comecei a catar lixo, cantei, e as minhas atitudes geraram muita estranheza nas pessoas. Me deram uma sensação de solidão muito forte e a sensação de que as pessoas estavam me vendo como um louco. Antes desse dia da saída para São Cristóvão, eu já tinha levado uns poemas da Estela do Patrocínio, uns textos. A Estela era interna da colônia Juliano Moreira e ela falava coisas. Aí nesse momento eu fiz o link da loucura, né, que eu, enfim, dessa minha sensação na Quinta da Boa Vista, de achar que as pessoas estavam me vendo como um louco. Eu juntei isso com o texto da Estela. E aí nasceu essa criatura mística, alucinada, da rua. O Cavalo fala dos viadutos, dos containers. São Cristóvão é um bairro cercado assim, por viadutos, por muita indústria, né? Acho que é uma forma que a loucura dessa criatura me dá muita possibilidade de falar coisas que eu não conseguiria falar. Vou mexer nas suas coisinhas, ela ficou mostrando as coisinhas, né? Palinho ridículo, cheio de barulho escroto. Calma aí, guarda aqui. E essa porra aqui, que é isso aqui? Vestidinho é roubado. Ei, essa porra aqui, porra. Então, a Marenca, ela não é uma criatura que surgiu de repente. Ela não foi criada sozinha, eu acho. Ela foi, acho que, uma construção do que eu já trazia da minha vida, do que o João trouxe de estímulo, do que os dramaturgos trouxeram de estímulo, do que os atores em cena trouxeram de estímulo. Então ela é uma mistura de muitas coisas, assim. Você pode distrair, mas de repente percebe Opa, tem umas espinhas. É mesmo, aquela criatura é meio espinhosa, né? Ela é meio malvada, ao mesmo tempo é mãe. Acho que principalmente ela nasceu de uma necessidade de uma composição que a gente fez na rua, que foi uma pesquisa que a gente foi pra rua, e aí eu fui pra Praça Sans Pena, o local que eu tinha escolhido, que tinha relação afetiva comigo, e eu comecei a observar a praça, a observar que ela tinha uma vida em torno dela, tinha família, tinha de tudo, mas principalmente uns moradores de rua que ficam em volta da praça, que dormem em volta da praça, que, enfim, que ficam pairando sempre pela praça, inclusive mergulham no lago que tem lá no meio, enfim. Então o João me deu um cartão de metrô que ele dizia que tinha dinheiro suficiente para eu ir e voltar, e não tinha. Eu só fui, e aí na hora de voltar eu tive que pedir dinheiro. E isso me aproximou também muito mais, assim, desse lugar de pedinte da praça, assim. Mas foi ridículo, porque as minhas condições físicas são muito mais aceitáveis socialmente, então eu consegui em 2 minutos o que eu
mais do que a passagem do metrô, assim. Capítulo 1. Inundação 1. Capítulo 2, inundação 2. Capítulo 3, inundação 3. A Zoe, eu acho que ela veio muito da questão da procura do espaço. Como o nosso processo foi estar ali no espaço, experimentando esse espaço, né? E eu acho que a criança tem muito esse papel de experimentar o espaço físico, só que usando a imaginação também. Então, a árvore, que pode ser uma casa, que pode ser um lugar de subir, que pode ser um lugar que só você sobe, pode ser um lugar que você manda nos outros, ao mesmo tempo que é um lugar de acolhimento. E eu acho que essa experimentação que eu fiz no espaço trouxe bastante pra galera toda da companhia essa criança, porque é estar num espaço pela primeira vez, por mais que você já tenha passado por ali 1.500 vezes. E nas saídas, eu escolhi um lugar para ir, mas acabou sendo uma pessoa, uma história, na verdade, uma história bem triste, que é a da Rose, que era moradora de rua, já foi usuária de crack. E acabou que na segunda saída eu nem cheguei aí no lugar. Eu me abri a estar com a Rose. Acho que isso também trouxe bastante a criança da Zoé, né? Dessa curiosidade de estar junto com as coisas. E eu acho que isso também tem bastante essa coisa de ser esponja, de querer, de ser curioso, de sentar para escutar e depois falar, e depois eu produzir. Eu acho que trouxe a Zoé bastante também. De noite observando as estrelas, de dia escrevendo em seu caderno de areia. O João, ele tinha falado, 300 anos atrás, que ele queria... Enfim, ele estava pensando numa peça que iam ter personagens, ia ser uma criação colaborativa, só com personagens, não sei o quê, e que ele tinha essa ideia dessa mulher que fosse meio que uma apresentadora de freak show, e a ideia da Mulher Aranha Barbada. Então, quando eu entrei no projeto, eu já tinha entrado com essa energia de uma drag, enfim, uma drag criatura, bicho, não sei o quê. E aí, num dia, num cortejo, eu decidi descaralhar e comecei a meter porrada em todo mundo e fazer uma parada meio bêbada, assim, quando a gente tava fazendo um cortejo. E é meio louco, porque o peixe surgiu... Na verdade, o peixe ele surgiu nesse momento de impulso, assim. E aí ele virou essa criatura que ora ele tá com uma peruca, ora ele tá com um chapéu, e ele faz leituras e conta histórias, mas é muito agressivo, meio fanfarrão, assim, tá sempre escondido, tá sempre com uma mala vindo de algum lugar, indo pra algum lugar. O cabelo do peixe é a marca. Tem peixes dentro do próprio... A barbatana, ele é como apenas uma barbatana dentro de água, né? Quando você vê aquele, assim, misterioso. O nome dela é DG, CV, JK, Rafael do Gordo, Saudades Eternas, Liberdade Já, Cabral vai tomar no cu, Sófia, Débora... Não é nada disso, garota, cala a boca! Eu acho que a Noah, ela aparece muito junto com o meu processo de volta pro teatro e de entrada no grupo e na peça e tudo mais. Porque é isso, eu entrei num grupo que eu não conhecia ninguém e não fazia teatro já há um tempo, então assim, insegura um pouco, não sabia como chegar e tal. E aí é isso, os primeiros momentos de ensaio da peça, eu tava assim muito cheia de dedos, assim. E eu acho que a Noah, ela nasceu muito nesse espírito, assim, de essa criança que era tímida, no início ela era doente, no início ela era muito medrosa, muito dependente da irmã. E é isso, ao longo do processo, dos ensaios, mas principalmente das apresentações, depois que ela ganhou vida e realmente foi pro mundo, trocou com as pessoas, ela foi se modificando muito. Eu tenho muito essa impressão em relação a esse personagem, que é um personagem que mudou muito ao longo das apresentações. Bataca! Bataca de entulho de foco de taco! Reboco, faneco de piso! Chumaço, chinaco de nada! Bucado craquel de nada! E vacu de... Tem que organizar, né? Por onde é que eu começo, assim, a falar do Melanias?
Cara, acho que foi logo no primeiro exercício que o João pediu da trajetória. Da trajetória com fotos. Que aí a gente foi... Ele me trouxe um material de fotos, eu ainda não tinha colocado a minha trajetória. Ali já apresentaram, acho que algumas coisas, assim. E o fato da dificuldade dele... do Melanias, dessa criatura, antes mesmo de ser nomeada... não verbalizar muito, ter muito pouca verbalização e muita dificuldade em encontrar uma palavra. No primeiro encontro nosso, a gente pegou uma folha e pirou na ideia de palavras terrosas, tipo paralelepípedo, craco, paco, não sei o quê. Cardume, coisa, concreto. E aí o jeito do Melanias falar são essas palavras terrosas. Aí quando isso apareceu, acho que deu uma cara que a criatura ainda não tinha. Os poemas do Manuel de Barros deram uma influenciada nisso e teve um casamento bem interessante por parte da dramaturgia com esse material que foi levantado, dessas palavras que precisam ficar de barriga para cima. Queridos, boa noite mais uma vez. Vou levar vocês todos para um lugar muito especial. Me chamo El Gran Pérez Pérez e vocês estão indo para Panidrão! Eu acho que o Pérez nasceu, o momento que eu consigo definir como nascimento dessa criatura foi num ensaio que a gente teve dentro de um container na UFRJ, e foi um ensaio que o João propôs uma improvisação com as luzes todas apagadas, e ele ia conduzindo a gente com sonoridades, e era uma coisa bem corporal, assim. E eu tive uma coisa de uma dança, um corpo que era meio militar, mas também histriônico em algum lugar, e que eu acho que veio dali, assim, a corporeidade do Pérez, dessa criatura, assim. Para mim foi bem diferente, foi interessante, porque acho que foi o primeiro processo, assim, que o corpo veio antes de um processo mais cerebral, mais racional, de texto, por exemplo. Foi muito interessante que num processo que vem há muito tempo comigo, há 4 anos que eu venho pensando, que passou de uma coisa regional para uma coisa super mais rígida dentro de uma sala de teatro, depois voltou para a rua, depois foi só para dentro de universidade. Foi uma conjunção de coisas, se encontrou com um monte de artistas, com uma porção de temáticas e virou Panidron. De uma coisa que era muito abstrato, muito grandioso, foi se talhando assim e virando uma coisa estruturada, né? Sólida e sólida mesmo, assim. A gente teve a orientação da Schneider para a direção, né, do João, ela era orientadora dele, mas ela apontou muitas coisas interessantes pra gente também, né? E eu acho que a gente trouxe essa ideia de não querer ser exatamente linear, e eu acho que ela ajudou a gente a clarear que a gente não estava falando exatamente de não ser linear no sentido temporal, mas talvez não ser linear no sentido formal, assim. É uma fábula, assim, levar em cima do real, da remoção como documentário, como registro, e levar como uma história, uma fábula que foi tirada disso, né? Um cheiro, assim. Então, acho que, acima de tudo, o Panidron é uma peça de multiplicidade. Uma peça que busca dar voz a muitas questões que são relativas a uma relação do artista com a palavra terra. E eu acho que o trabalho da companhia, daqui para frente, vai continuar sendo assim, sabe? Peças diferentes mesmo, diversas. Qual é a cara da companhia? A cara da companhia é a cara de 25 artistas. O que há de comum em 25 artistas e o que há de incomum em 25 artistas.
Nós não somos uma primeira oportunidade de cultura nesse lugar, não somos a única, tem muita gente que já veio antes da gente, então a gente não é uma estrela nova, mas a gente é Panedron e o Panedron nunca esteve aqui. A gente é a Companhia Volante nunca esteve aqui. Isso já é uma coisa nova, é o suficiente. Vamos lidar com essas energias. Que a gente faça para esse lugar, que a gente faça para essas pessoas, que a gente não faça para quem não está aqui, que a gente não faça para quem já passou.